Porque o poder está no equilíbrio. Você vê isso na Ásia sendo comentado, na Europa, nas Américas, na África. Sempre se busca e se conversa e se aconselha a busca do equilíbrio. Eu tirei esse pensamento porque eu estava fazendo uma aula de neurociências onde o professor estava mostrando que o cérebro tem dois hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E que o ideal seria que trabalhássemos em harmonia com esses dois. Agora, o que era mais interessante ali na aula que ele estava dando é que a primeira coisa que aparece, que se pronuncia logo na fecundação do óvulo e começa a se desenvolver, né, a criação de um outro ser, a primeira coisa é o coração. Não é o cérebro que é feito primeiro, é primeiro o coração. Eu tenho um deck aqui, que é do Osho, que vai simbolizar mais ou menos isso. Vocês estão vendo? É uma plantinha que a semente germinou no meio da pedra. Então vamos dizer que isso é o coração, a raiz da planta, do coração. E ele se abre. Assim, quando ele se abre, na verdade, ele está formando os hemisférios do cérebro, seja do humano ou do animal. Quando o coração faz isso e vasculariza, então ele desce e se aloja no peito. Por isso, muitos dizem coração e mente. Use o coração e mente, raciocine. Mas para você raciocinar com equilíbrio, primeiro você precisa reconhecer que os sentimentos importam na hora da sua escolha. Porque quem formatou tudo e quem vasculariza o corpo todo é o coração. Ao bombear o sangue, ele distribui através dos seus rios, né, dos seus córregozinhos, dos seus veios, a água da vida que mantém a vida e a saúde e o equilíbrio do corpo todo. E mais ainda o cérebro, que é aquele que é mais vascularizado, que mais usa o sangue. Então, quando a gente começa a conhecer como funciona essa máquina, a gente começa a amadurecer para poder fazer dela um bom uso. É isso que eu estou querendo trazer para vocês aqui. E bom uso é o quê? Usar o sentimento, como você se sente a respeito daquilo, o quão importante é aquilo para você, e a mente trazer o conhecimento para fornecer, para nutrir aquele desejo, aquilo que te representa, aquilo que te faz. Porque quando o corpo está sendo formado para que uma energia o habite, trabalhe com ele por alguns anos, sejam eles curtos ou não, tenham um objetivo, a primeira personificação dessa energia é no cardíaco, é no coração. Quando ele divide o cérebro e se interioriza e deixa esses dois hemisférios, o direito e o esquerdo, a gente pode comparar com o yin e o yang. Aquele que pensa, que concebe, que nutre, que desenha, vamos supor que era uma casa, então ele vai desenhar, ele vai imaginar, ele vai decorar, ele vai ver quanto precisa de material. Esse é o feminino, é o receptivo, recebe aquele desejo, aproveita o conhecimento que tem e começa a bolar, dar vida. Por isso se diz que o feminino dá a vida. Tem até um outro deck aqui que eu acabei de fazer no jogo hoje, que parece as fases da lua, é o feminino, né? E o feminino está gerando. Ele está gerando, tem um ciclo de geração.
E é gerando o quê? Gerando aquilo que o coração deseja. Aquilo que a fonte, aquela energia que está habitando tudo isso, deseja. Então você entra em harmonia, mas só aquele lado? Não, aí precisa agir. O Yang é a ação. Não se trata aqui de feminino ou masculino. A gente, para simplificar, colocou essas designações, mas são energias que se complementam para que possa realizar alguma coisa. Então existe o fazer, o executar. Está desenhado, está visto quanto vai gastar, se tem dinheiro para gastar, para construir aquela casa, de que cor ela vai ser, o que decoração vai ter, quantas pessoas vão habitar ali. Ele começa a agir, ele age e protege aquela ação. Ele protege para que a coisa corra bem, ele gerencia aquilo. Então, quando a gente prefere uma coisa, um lado, em detrimento do outro, nós estaremos sempre nos prejudicando. Porque essa trindade é necessária para que a energia que ocupa esse espaço se manifeste com sucesso naquilo em que ela estava intencionando fazer quando começou a formar isso aqui. Enquanto não entendermos isso, não passaremos de uma sociedade idólatra, que idolatra a força, o meio de submissão, a violência, como coisas realmente valorosas. Sufoca o sentimento, ou seja, sufoca a vontade daquela que criou tudo isso. Chame vocês do que quiserem. Onde ele se manifesta, ele vê o seu desejo ser desrespeitado pela ignorância, pela idolatria, por aquele que não quer ver que existe mais coisas. Ou, vulgarmente falando, que existe mais caroço embaixo desse angu. É necessário que vocês entendam que quando se busca o equilíbrio, é porque o equilíbrio é saudável e vai trazer sucesso. Quando você não faz isso, você vai fracassar. E tem uma coisa pior: a natureza vai descartar você. Em algum momento vai descartar você. Ângela, como você sabe disso? Olhando a trajetória humana. Ah, mas só o forte sobreviveu. Não, o rato sobreviveu. A barata sobreviveu. Se vamos descer o nível, a gente desce o nível direito. Eles sobreviveram. E não são os mais fortes, nós não somos os mais fortes. Os mamutes desapareceram. Os neandertais, que eram fortes, desapareceram. A natureza silenciosamente vai transformando aquilo em algo mais aprimorado. Então, voltar atrás, querer ser o fortão, querer trocar o tacape pela metralhadora, o grito, né? O urro pelo grito, aumentar o músculo para assustar, isso é coisa muito infantil, muito imatura e totalmente fadada ao insucesso. Então vamos crescer, vamos deixar essas figuras no mundo da brincadeira, dos games, e vamos entender que um ser humano, seja ele homem ou mulher, para ser bem-sucedido realmente, não aquele que está por cima de tudo, daqui a pouco desaparece, é esquecido, é ignorado, para aquele que realmente está bem nutrido, bem aspectado, vamos passar a admirar aquilo que realmente merece admiração,